escolar? Como conseguir uma cultura de paz nos estabelecimentos de ensino? Porque, de repente, uma violência extremada surge em algum canto do país, impactando alunos, famílias, professores, comunidade. O projeto de lei quer um profissional da segurança pública dentro das escolas. O debate foi realizado no Senado. Estavam lá representantes da Justiça, da Educação, dos trabalhadores, dos donos de escolas. Todos buscando a paz no ambiente escolar. Nós também vamos falar aqui de números, os números da violência escolar. Mas por trás das estatísticas, há inúmeras causas conhecidas e outras nem tanto, que explicam o descompasso da educação brasileira e esses acessos de fúria. É um fenômeno que a gente vê com maior intensidade nos últimos 20 anos no nosso país, que perpassa desde ações que são praticadas por pessoas que estavam vinculadas àquela comunidade educacional e que sofreram algum tipo de violência em algum momento e que mais à frente decidiram promover algum tipo de violência nesses ambientes, mas também a grupos de ódio organizado, a grupos que tentam chamar a atenção promovendo um tipo de violência contra o ambiente educacional. Nós somos 193 países no mundo reconhecidos pela ONU e o Brasil é o 14º país desigual do mundo. Nós estamos falando da educação escolar, onde temos 40 milhões de matrículas, mas nós temos 80 milhões que não têm acesso à escola, nem têm acesso ou não concluíram a educação básica. Nós estamos falando de 200 mil pessoas que moram, se a gente pode dizer morar, nas ruas. E são potenciais seres humanos que deveriam estar dentro da escola e ter sua habitação. Nós somos 4 milhões de trabalhadores de educação na base, atuando nas escolas. Só metade é profissionalizado. Outra metade tem alguns que não são analfabetos e atuam dentro da escola. Daqui a pouco vamos conhecer o projeto de lei que prevê a presença obrigatória de um profissional de segurança nas escolas. Ele surge a partir de ocorrências de atos violentos contra estabelecimentos de ensino. Entre 2002 e 2023, o Brasil teve 36 ataques a escolas, com 164 vítimas, 49 mortes. O governo se mobilizou. Primeiro veio o grupo de trabalho, com especialistas em violência nas escolas, 30 audiências públicas, mais de 2.000 colaborações. E do relatório final, o livro Ataque às Escolas no Brasil. Entre as recomendações, responsabilização de plataformas digitais por conteúdo extremista e ilegal, promoção de políticas de saúde mental nas escolas e criação de mecanismos de interação com as famílias contra o fenômeno da violência nas escolas. Eu me preocupo muito com esses games de violência que hoje crianças e adolescentes jogam, não é? Eu tenho 5 netos, que vão dos 20 aos 9 anos de idade, não é? E a gente vê esses jogos onde a criança vai matar fulano, beltrano, cicrano, e já vimos casos, não é, de ataque à escola, tanto fora do Brasil como aqui no Brasil, de pessoas que foram instigadas, não é, por esse tipo de videogame. Então é algo, não é, que a gente talvez tenha que pensar, não é, vamos dizer assim, na forma de um controle. É óbvio que esse é um controle que tem que ser feito muitas vezes dentro do núcleo familiar, mas é algo que me preocupa. Queremos o envolvimento da comunidade escolar, participar da gestão da escola, garantir o processo de discussão, verificar dentro dessa infraestrutura que o Ian chamou a atenção da escola, quais as demandas que nós precisamos para que a escola de fato tenha uma estrutura adequada para cumprir o seu papel. E essa relação se faz com a comunidade participando. Agora a proposta em tramitação no Senado. O projeto de lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, para dispor sobre a presença obrigatória de um profissional de segurança nas escolas. Detectores de metais também seriam instalados na entrada das instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas. Nós não temos na literatura algo que afirme que ao colocar vigilantes dentro das escolas vai ser solucionado o problema. Ao tempo também que é importante que diga que algumas escolas
a partir de uma própria análise das secretarias, ter um agente de portaria é importante. Então, nessa busca pela mediação, é que nós temos que encontrar esse caminho. Eu preciso discordar do senhor, professor. E eu tenho uma estatística que eu li alguns anos atrás, eu até procurei na internet e não achei. Os prédios mais invadidos no Brasil, por malfeitores, ladrões, enfim, né, são aqueles que não têm porteiro. Que alguns prédios mais simples não tem portaria, não tem porteiro presente. Então, a estatística, eu não vou me lembrar os números, obviamente, que tem muitos anos, eu não achei a estatística, mas eram números assim, 1000% a mais dos prédios que são invadidos e apartamentos roubados são por edificações que não têm portaria. Então, a presença, não estou falando nem de polícia, estou falando de um porteiro, coíbe a invasão. Esse projeto ele nasceu na esteira de acontecimentos, né, ocorridos ano passado, de ataques a escolas e que levou aqui o Senado Federal e o senador Messias de Jesus a propor um projeto de lei para a presença de agentes de vigilância nas escolas com a finalidade de aumentar o nível de segurança. Emenda de minha autoria era para a colocação de portais, né, por causa da questão de você fiscalizar a passagem de armas, facas e outros instrumentos, né, que podem ser utilizados para ferir as pessoas. Falo com o senhor com toda certeza e tranquilidade. Precisamos sim reforçar, especialmente as escolas básicas e de ensino médio, precisamos colocar policiais ou agentes ou porteiros em cada uma dessas escolas, que eu tenho certeza que vão coibir esses covardes, seja por problemas psiquiátricos, seja por frustrações, não importa. Ninguém tem o direito de entrar lá na escola da minha filha ou do seu filho e tirar a vida de ninguém por causa da frustração dele. Que vá um psiquiatra se tratar. Não menos importante, a inconstitucionalidade é flagrante, já que o serviço de segurança é obrigação do Estado, conforme o artigo 144 da Constituição Federal, não sendo de responsabilidade do setor privado. Por fim, como dito no item 6, a modificação da LDB, prevista no projeto de lei, a via escolhida não é adequada para obrigar a escola privada a contratar segurança ou serviço de segurança, pois foge da sua finalidade, já que não é legislação de ensino, tampouco princípio pedagógico. Assim, o projeto de lei 2775 de 2022 se apresenta inconstitucional. O que todos queremos, buscamos, é a paz. O ir e vir sem solavancos, sobressaltos. No ambiente escolar, então, nem se fala. O medo paralisa, aquela sensação de insegurança que paira no ar. Na verdade, a escola estava ali, às vezes, em um ambiente extremamente seguro, mas existia dentro de uma espécie de onda de medo, né? de uma espécie de pandemia desse sentimento de insegurança que tomou conta das escolas, e as escolas não queriam abrir, os pais não queriam levar os filhos para as escolas, embora a gente estivesse garantindo a segurança. Então, isso é importante, porque quando a gente pensa enquanto órgão público responsável para promover a segurança das pessoas, a gente precisa sair, às vezes, um pouco daquilo que o senso comum pensa. Muitas vezes as pessoas podem projetar que vai ser a força pela força que vai superar essa situação de medo. E muitas vezes o efeito é reverso. As pessoas, quando ela desconhecem o sistema de segurança, às vezes ao chegarem a uma escola e virem, por exemplo, uma viatura em frente à escola, as mães têm medo. Elas têm pânico porque elas pensam que aconteceu alguma coisa. Porque existe no senso comum aquele sentimento de que a polícia foi lá porque aconteceu alguma coisa. Porque a prevenção é colocada em segundo plano. Então isso é uma percepção importante que tem orientado a política de segurança pública dentro do MJ. Segurança é uma sensação e que a gente passa a ter essa sensação quando nós andamos na rua e não precisamos olhar para trás com medo. Quando a pessoa está falando ao celular e não tem que ficar preocupado se vai passar alguém numa bicicleta para roubar o celular dele. São muitos os olhares quando falamos em educação, seja ela pública ou privada. Acabamos de falar da sensação de medo. Já essa busca pela sensação de segurança reúne escola, alunos, família, comunidade. Quando nós vamos olhar
inclusive o que tem de literatura no Brasil e no mundo, nós vamos ver que aonde melhorou, incluindo os Estados Unidos, que é o local onde mais se coloca sempre a lupa, aonde melhorou o desempenho educacional e aonde se enfrentou a violência foi exatamente quando a escola, o país, o Estado conseguiu colocar a família para próximo da escola, conseguiu integrar a comunidade. Os nossos esforços, eles vão exatamente no sentido de nós não permitirmos que exista uma sociedade de cancelados e canceladores. Os nossos esforços vão exatamente no sentido de nós podermos ter uma escola democrática que dialogue, que a comunidade olhe para esse ambiente como um local de pertencimento. Lembrando sempre que a escola é um espaço de convivência. E nós, que estudamos em escola pública há bem mais de 20 anos atrás, tínhamos toda a tranquilidade para ir e vir para a nossa escola, na convivência dentro do colégio, e a gente vê que isso veio sendo perdido e muitos dos aspectos que hoje perturbam o dia a dia da escola foram mencionados aqui na exposição do Ian. Nós estamos tratando cuidado com as crianças e os jovens e também com sua formação cidadã. Então, temos como princípio a defesa dos direitos humanos. Somos seres humanos, regramos os direitos humanos e lutamos muito para que a gente tenha mais educação e menos prisão, porque nós queremos viver num ambiente saudável, não só dentro da escola, mas dentro da nossa cidade, dentro do nosso município. Uma lei com um olhar específico sobre essa problemática da violência nas escolas. Foi o que aconteceu em 2023. Em agosto do ano passado, surge o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, o SNAV. Um decreto agora em abril regulamentou esse serviço de monitoramento que reúne estados, municípios e o Distrito Federal. Entre as ações estão programas educacionais para a formação de uma cultura de paz, assessoramento às escolas consideradas violentas e prestação de apoio psicossocial às vítimas de violência escolar. Esse decreto ele institui o Sistema Nacional de Acompanhamento e de Combate à Violência nas Escolas. Então já é um instrumento jurídico interessante e que busca, de alguma forma, olhar e mobilizar toda a sociedade brasileira para o enfrentamento responsável, técnico e científico, sobretudo humanizado, no enfrentamento a essa situação que é tão preciosa, tão central para todas as famílias brasileiras. Sim, tem a lei, mas também tem programa específico para agregar forças de segurança, comunidade, sociedade civil num grande esforço pela paz nas escolas. O representante do governo falou sobre o Programa Nacional de Polícia Comunitária. O Programa Nacional de Polícia Comunitária ele visa exatamente fortalecer esse relacionamento que vai além da proximidade, que vai além da presença policial. É relacionamento entre o profissional de segurança pública e a escola. Então, uma das formas que a gente tenta inovar a partir do Programa Nacional de Polícia Comunitária é exatamente gerar, juntamente com a sociedade, trazendo a população, trazendo a comunidade escolar, trazendo a classe política, trazendo as igrejas, trazendo as organizações de bairro para essa macro discussão, para que as pessoas possam participar e depositar entre todos a sua expectativa que elas têm da própria segurança pública. Uma das coisas que a gente está promovendo para ampliar essa repercussão é o Curso Nacional de Polícia Comunitária Aplicada, nível multiplicador. Então, nós estamos trazendo agentes de segurança em todo o país. Então, todo o país será contemplado. Polícias militares, polícias civis e guardas municipais, onde eles irão ter um contato com um curso de multiplicador e eles vão reproduzir esse conhecimento lá nos seus territórios. A lei é de 2019 e trata de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. E quando esses serviços existem, acontecem, são de grande valia. Nós temos dados aqui em Campinas de uma inserção da psicologia e do serviço social nas escolas públicas que mudam o clima da escola. E que quando você fortalece as crianças para esse enfrentamento cotidiano, a escola passa a ser um lugar mais seguro e mais protetor. Nós, das escolas, nós nos preocupamos não só com a questão interna, de alunos que possam estar tendo um comportamento diferenciado dos demais alunos e que merece toda a acolhida
por parte da coordenação, por parte da direção da escola, do seu corpo psicopedagógico, para aproximar as famílias da escola, aconselhar as famílias no sentido de que procurem o atendimento a essa criança, a esse adolescente, a ajuda de um profissional quando habilitado, quando se constatar a presença ou um comportamento um tanto quanto atípico com relação aos demais membros. A busca pelo aperfeiçoamento da legislação é uma constante para se ter o melhor ambiente escolar possível. Mas muitas vezes a solução não está na força da lei, mas da simples observação de uma alteração de rotina. Eu já cheguei a superar uma situação de extrema violência numa escola, quando a escola adotou, por exemplo, uma espécie de crachá de acesso à escola. Para entrar na escola tinha que ter um crachá. E era uma escola simples, uma escola pública, em uma área muito vulnerável, que tinha muita dificuldade com a ordem local naquela escola. E a gente adotou, a partir de um diagnóstico do nosso policial, que foi lá e percebeu que a escola tinha uma fragilidade no acesso. E o policial foi lá, a gente fez uma reunião com a diretoria da escola, ela comprou a ideia e a gente resolveu o problema. E trouxe tranquilidade, trouxe aquela sensação de segurança para a escola. A gente trazer o pai que ameaçou o diretor, de repente, para uma mediação presenciada ali, no caso, lá, os próprios policiais eram treinados, a gente tinha esse sistema funcionando bem, por exemplo, lá no Ceará, e as pessoas se abraçarem. Aquele diretor que estava literalmente já não indo para a escola com medo de ser violentado pelo pai, eles se abraçarem em uma roda de mediação. E quando o vínculo é parte importante do processo de paz nas escolas? A crítica à terceirização de servidores. E o que está acontecendo nas nossas escolas públicas desse país? Primeiro que todo o serviço do porteiro da escola, que consideramos uma peça fundamental nessa relação que o Messias colocou, na segurança que o Ian também aqui apresentou, a nossa merendeira que cuida da alimentação escolar, o nosso pessoal da limpeza, todos estão sendo terceirizados. Ou seja, empresas que vão prestar serviços com pessoas que não têm uma frequência de atuação dentro da escola. Ter um quadro de pessoal permanente dentro da escola é uma política fundamental para a nossa segurança, para essa relação com a comunidade escolar, para essa relação com a comunidade local. Nós observamos que nas escolas privadas, se há uma tentativa de mudar o porteiro, as famílias reagem. Porque eles gostam quando a pessoa chega e o vigilante, o porteiro grita: fulano, chegou seu pai, chegou sua mãe, chegou seu avô. Por que na escola pública a gente tem que estar numa rotatividade sem criar essa relação? Esse elemento do concurso público é fundamental. Então, combater as terceirizações nos serviços públicos e dentro da escola pública é uma política importante nesse processo para a gente garantir essa segurança. A paz no ambiente escolar depende de inúmeros fatores. Tem a questão da segurança ou da falta dela. Acabamos de ouvir sobre o vínculo escolar, mas o déficit é grande. Os nossos funcionários administrativos da secretaria e os nossos professores estão sendo contratados temporariamente. A relação no Brasil é que nós somos hoje 53% de professores contratados temporariamente. O meu estado de Pernambuco, nós somos 66% de contratos temporários. Esses contratos temporários perdem todo o vínculo com a turma que ele está envolvido. Nós temos uma denúncia de alunos do terceiro ano do ensino médio reclamando: eu tive 4 professores de matemática no terceiro ano. Numa relação educacional, nós precisamos criar vínculo com a nossa turma. E essa rotatividade, essa temporalidade não cria esse vínculo. O piso salarial que nós conquistamos em 2007 é para o conjunto da nossa categoria, para os profissionais da educação, do porteiro à diretora da escola. No entanto, o que foi regulamentado foi o piso do magistério, da professora e do professor. Mas 40% dos municípios não aplicam a lei do piso. Combater também essa política de resultado, que coloca a situação de escola que tem melhor IDEB contra aquela que tem um pior IDEB, as disputas internas. Então, a gente criou dentro do espaço da escola um espaço de competição, por melhor nota, por melhores características, e a detrimento aí, contrariando o princípio da solidariedade humana que nós precisamos nesse processo. Livros e armas, bibliotecas e os clubes de tiros. Espaços e objetivos distintos, mas que provocam debates. Acompanhe. Como presidente da Confederação, eu vou em alguns municípios desse país
E raramente a gente chega no município e encontra uma biblioteca pública municipal. Mas eu estou encontrando muito clube de tiros. Então, a política de incentivo do uso das armas, de compra das armas, você chega em municípios que o prédio mais bonito que você tem lá agora, mais enfeitado, decorado, é um clube de tiro. E você não tem uma biblioteca colocada nesse processo. Então, essa política nacional de incentivar, né, bibliotecas públicas, bibliotecas nas escolas, também é um elemento da leitura, é importante nesse processo. Ele disse que muitas cidades hoje não tem clubes de tiro e não tem bibliotecas públicas. Na verdade, esses dois ramos não se competem entre si. Nós podemos sim ter bibliotecas e clubes de tiro, porque quem compra uma arma de fogo tem que treinar até para manusear a arma, se necessário, no momento propício. E tem um agravante aí que eu queria lembrar ao senhor. Hoje, a maioria das publicações físicas, jornais, revistas, migraram para o modelo digital. Eu, por exemplo, as minhas leituras hoje em dia são na maioria de aplicativos de livros tradicionais, livros clássicos, hoje migraram para o smartphone, para o notebook, para o iPad, etc. E hoje as crianças, eu vejo minha filha também, baixa livros na internet, inclusive por recomendações dos professores, e as bibliotecas acabam se esvaziando, assim como as publicações de jornais e revistas tradicionais, do tempo que nós éramos mais jovens, saíram das bancas e hoje estão no formato digital, as que subsistiram. Eu sei o quanto é importante a escola, porque venho da escola pública, da universidade pública, e o quanto são importantes as bibliotecas, senador, porque a biblioteca não é mais um espaço só da busca pelo livro, mas ela é um espaço também do estudo, dos estudantes terem um ambiente concentrado que às vezes não tem nas suas casas, e por isso é tão importante ter as nossas bibliotecas. Já falamos aqui do Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. Está lá no decreto, identificação e monitoramento, ou seja, prevenção a partir dos serviços de inteligência. Existe uma mobilização dos serviços de inteligência, né, inclusive dentro das redes sociais, auscultando esse tipo de movimentação para que a gente possa fazer o trabalho, sobretudo preventivo, né, desestimulando a qualquer tipo de ação que venha desencadear no que já aconteceu na história do nosso país. Né? De 2002 a 2023 foram 36 ataques às escolas brasileiras, né, com cerca de 49 mortes. A gente quer que isso não aconteça, né? E uma forma muito interessante é mobilizar os diversos sistemas de inteligência brasileiros para que estejam monitorando esses movimentos, inclusive dentro dos municípios, dos estados e, portanto, dentro da União. A desigualdade que violenta a educação, a violência que não escolhe classe social. Um Brasil desigual na busca pela cultura da paz. O caminho que nós temos que construir é um caminho do diálogo. Não se pode achar que esse problema vai se resolver só com políticas educacionais. E não se pode achar que a segurança pública, que os órgãos de segurança não têm um papel a cumprir nesse processo. O porteiro é um gestor, o professor é um gestor, o vigilante é um gestor, o funcionário é um gestor. Todos ali estão trabalhando no andamento, no desenvolvimento do trabalho educacional e pode muito bem colaborar nesses momentos de dificuldade, nesses momentos em que nós somos acometidos aí por invasões, por violências nas escolas. A gente tem o princípio da igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Se eu tenho 40 dentro e 80 fora, nós estamos cumprindo esse princípio. O princípio, né, da solidariedade humana, que eu já falei, e da liberdade. E temos a finalidade de garantir o pleno desenvolvimento do educando e seu exercício pleno da cidadania. E a escola não está cumprindo esse papel. De tudo aquilo que foi colocado, não é, está claro a preocupação tanto da área da educação como da área da segurança pública com esse problema da violência nas escolas, que não é um problema que, vamos dizer assim, é só de escola da periferia, né? Ele ocorre em escolas também de áreas nobres e é um reflexo, né, minha visão, do mundo que nós estamos vivendo hoje. É isso, educação é um conjunto. Tem um aluno, o professor, a comunidade escolar, a família. No ensino não cabe o medo, só a esperança de um futuro melhor. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.